Olá, galerinha do quinto ano, eu sou a professora Janaína, tia Jana, professora de Ciências e Laboratório. E hoje, em parceria com outras professoras de outras disciplinas, nós preparamos um aulão muito especial para vocês, ó. Mas fiquem ligados, não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades. E tem mais uma novidade, tá? Esse vídeo está dividido em 2 momentos. Então, assim que terminar essa primeira parte, vamos passar para a segunda parte, beleza? Então, ó, vamos trabalhar hoje com a tia Raquel e a tia Fernanda, que são professoras de História, as tias Priscila e Lilian, que são professoras de Matemática. E vamos apresentar para vocês o conteúdo sobre pandemia. E não podemos deixar de falar da Covid-19. Porém, esse assunto de pandemia, epidemia, não está sendo assunto exclusivo de 2020. No contexto histórico, já tivemos outros episódios. E eu vou começar esclarecendo essa dúvida que muita gente fica aí se perguntando. Surto, pandemia, epidemia, qual a diferença? Então, eu vou começar explicando justamente essa diferença, ok? Então, quando uma doença começa a ocupar, né, o território de uma comunidade, por exemplo, ou ela está vinculada a alguma estação do ano, aumenta o número de casos de alergia e começa a aumentar o número de pessoas com essa mesma doença naquela comunidade, naquele local, nós chamamos de surto. Quando esse número começa a aumentar e sai desses limites daquela comunidade ou daquele período e começa a atingir outras regiões, nós chamamos de epidemia. Agora, aumentou muito o número de casos. Cada região começou a apresentar cada vez mais casos daquela doença. Começou a ultrapassar os limites daquele país e começou a tomar conta do mundo. Nós já chamamos de pandemia, que é o caso da Covid-19. Porém, essa pandemia, ela está aflorou muito, né, durante esse ano, mas nós tivemos outras situações também de pandemia em outros momentos. Espera aí, gente. Ué, tia Jana. Tá aqui, ó. Professora Lilian de matemática. Tia Lilian? Sou eu. Ai, nem te conhecia. Eu tô fantasiada. E você, não tá por quê? Ué, era para vir fantasiada? Eu tô aqui apresentando um aulão pro quinto ano. A tia Fernanda pediu, lembra? O convite. Gente, tá aqui no meu bolso, esqueci completamente. Ai. Eu recebi esse convite também. Ela pediu para que a gente viesse assim. Não sei por quê, tá, gente? Ó, professora Lilian de matemática, não se assustem. Eu sei que uma professora de matemática vestida com esta fantasia, o aluno fica logo com medo, né? Mas não é para se assustar. Só que eu não sei o porquê da fantasia. Isso a gente vai entender na aula de hoje. Eu também nem imagino. Eu recebi a foto, mas eu esqueci completamente. E agora? Bom, acho bom então eu procurar a tia Fernanda, né, para saber o que está acontecendo. Então me ajuda nessa. Pode deixar. Pô, gente, por que será? Será que ela me trollou? Será que Cenas dos próximos capítulos. Eu acho que é uma trollagem, sim. Ai, meu Deus. Tchau, Bom, tchau. Eu sei que é estranho, né? Uma professora de matemática vestida, toda de preto, fica parecendo até fantasia de Halloween. Mas a tia Fernanda pediu e eu vim. Ela falou para mim que está com algumas dificuldades em matemática, em história, ciências também vai precisar de um auxílio em matemática. Na verdade, gente, matemática serve como auxílio para todas as disciplinas. Em qualquer momento, em qualquer lugar, você vai encontrar matemática. Agora, aonde, o porquê, eu não sei o que a tia Fernanda quer. O que será, hein? Oi, tia Lilian, tudo bem? Você também veio assim. Claro, tia Lilian. Pensei que era uma trollagem. Poxa Não, vida. claro que não ia fazer isso com você. Eu pensei. Gente, Claro vocês que também não. pensaram, não pensaram que ela tinha me trollado? Pessoal, não é por causa do Halloween, não é por causa da sexta-feira 13. Nós estamos aqui caracterizadas desse jeito. Eu e a professora Lilian, aqui a professora Fernanda, que está falando de história, tudo bem? Do 6º ano. E eu pedi que a professora Lilian viesse dessa forma, porque, como a tia Jana falou no início, nós tivemos outros momentos, né, de epidemia no mundo. E um deles aconteceu no século XIV, que foi chamado de peste negra. Ah, agora eu entendi. Gente, peraí.
Professora de matemática vestida de peste, isso não vai dar certo. Gente, olha, eu não sou uma peste, não sou gente boa, tá? Gostem de mim, professora Lília de matemática, 6º ano, tá? A gente veio só para brincar, ok? Nada de peste. Mas tudo bem, Fernanda. Então, tia Lília, eu pedi que viesse assim, por quê? Hoje nós usamos essa máscara que você está usando aí, né? Mas no passado, no século XIV, eles usavam essa máscara aqui, que era chamado Doutor Peste, tá? Doutor porque era médico? Sim, eram os médicos da época que usavam isso aqui como proteção. Entretanto, eles não sabiam bem como a doença era transmitida. A gente vai falar isso até mais à frente. Mas o tipo de máscara que eles usavam era essa aqui, tá? E, pessoal, vocês podem observar aí que tem a cena, né, da caveira, da morte, né? Eles trabalhavam muito com a ideia da morte triunfando. Por quê? No século XIV, essa peste negra, ela foi algo que avançou muito rápido, né, dentro da Europa, tá, tia Lília? Por que isso aconteceu, tia Lília? Porque nós tivemos um período climático muito ruim nesse século XIV, a segunda metade do século XIV. E o que vai acontecer? Você sabe que a população, quando não se alimenta bem, ela fica muito debilitada. Eu também estou sentindo isso agora. Tô sentindo tá precisando de um lanchinho, tia Lília? Ai, tô. Você se incomoda de eu ir lá fazer um lanchinho? Tá bom, tia Lília. Vai lá, Gente, olha, eu já volto, tá? Aguarda aí, aprende um pouquinho com a tia Fernanda, daqui a pouquinho eu venho para matemática, tá? Já volto, hein? Bom, pessoal, então, como eu estava falando aqui, a gente vai passar no século XIV por um período climático muito ruim. E isso levou uma safra de trigo também muito precária. Por quê? O que o trigo teria a ver com isso? O trigo era alimento base da população pobre, o pão, né? Você sabe que o pão é feito com a farinha de trigo. Então, o pão era o alimento base. E como essa plantação não vingou o suficiente, você teve o chamado que eles chamam de período de grande fome, né? Um período de muitas moléstias, vão surgir muitas doenças, porque a população pobre fica muito enfraquecida, né? A gente precisa se alimentar bem, para gerar força. E aí o que vai acontecer? Automaticamente, essas doenças vão se manifestando. E uma delas vai ser a peste negra, pessoal, tá? Ela é uma doença que veio, né, do Oriente Médio, não é uma doença que veio proveniente da Europa, mas sim do Oriente. Por quê? Como ela chega lá? É um período de grandes navegações, de períodos de comércio entre a Europa e o Oriente. E os navios, né, vão vir carregados de ratos, porque naquela época também, pessoal, a questão de gênero era bastante precária, tá? Hoje a gente sabe que a higiene física, a higiene do espaço, né, onde a gente está, o saneamento básico, tudo isso é importante para manter a nossa saúde. Naquela época eles não tinham isso, eles não tinham saneamento básico, a higiene era muito precária. Então conviver com os ratos era algo normal. Principalmente os navios, pessoal. Os navios, eles eram cheios de rato, infestados de rato, uma higiene muito ruim. Então, quando esses navios, né, chegavam no Oriente, se abasteciam com as mercadorias e especiarias para levar para a Europa, automaticamente esses ratos iam junto. E quando eles abriam os navios, esses ratos chegaram... Ai, que é isso, tia? Que isso? Trollagem. Ai, tia Jana. Não. Vim aqui para trazer esses ratinhos. Já que você estava falando de ratos, apareci com eles aqui. Então aproveita e me ajuda e explica para eles como é que os ratos transmitiam a peste, que você atrapalhou a minha explicação, né? Pode deixar. Bom, gente, esse serzinho aqui, né, nada desejável, né? Um animal nocivo, tem que ficar bem longe da gente. Ele realmente transmitia a peste. De que maneira? Não era sozinho, tá? Tinha outros acompanhantes que ajudavam nesse processo. Sabia disso, tia Fernanda? Sim, isso eu sabia. Então, ó, aqui nesse rato tinha um bacilo. O que é um bacilo? É uma bactéria que se abrigava aqui nesses ratos. E aí ainda tinha uma tal de uma pulga que vinha nesse corpinho aqui desses ratos, chegava ali para sugar o sangue, porque as pulgas, né, elas picavam o rato e sugavam o sangue. Automaticamente, ela adquiria o quê? Aquela bactéria. E aí, quando ela chegava perto de um humano e picava o humano, olha só o processo. Rato, bactéria, pulga picou o rato, rato chegou perto do humano, pulga saiu do rato, foi para o humano, picou o humano, passou a bactéria para o humano.
Então, essa era uma das maneiras de transmissão. E aí, depois, descobriu-se que também tinha uma outra forma, que era a pulmonar. E aí ficou conhecida como peste pneumônica, que aí também passava, ó, pelo espirro, por gotículas de saliva. Então, essas eram as formas mais comuns. Pois é, tia Jane, o que acontece? Eles não tinham essa noção de que os ratos é que transmitiam, né? As pulgas que estavam nos ratos podiam transmitir. Eles não tinham ideia de que a falta de higiene prejudicava ainda mais o espaço. Eles tinham alguma noção de que o contato poderia passar. Tanto que o doutor Peste, esse que a gente está brincando aqui com a fantasia, eu e a tia Lília, eles usavam, os médicos da época usavam porque eles, para se proteger. Então, sempre de manga longa, uma túnica muito comprida, né? A máscara, para que o contato, né, não afetasse tanto esses médicos. Eles tinham essa pequena noção. Mas eles só vão ter conhecimento de fato no século XIX. Então, a gente está falando da metade do século, na metade do século XIV para o século XV, eles só vão descobrir isso no século XIX, né? Então, o que acontece? Por não ter essa ideia, vai chegar a matar 1/3 da população europeia. Isso tudo? Tudo isso, 1/3 da população europeia morre por causa que eles não sabem como conter esse avanço dessa epidemia. Olha, então eu acho que eu vou me livrar desses bichinhos aqui, tá? Melhor, hein, tia Jane, que isso aí é cruel, hein? É hora de dar tchau. E será que a tia de matemática, a tia Lilian, pode me ajudar? Oi, tia Fernanda, fiquei sabendo que você está precisando da minha ajuda? Sim, tia Lília, o que representa 1/3, né, da população europeia morta com a peste negra? Gente, muita gente morreu, né? Bom, quando fala 1/3, quer dizer que, como tem aí o desenho, para a gente ver a representação, a cada 3 pessoas, uma faleceu. Você imagina? Caramba! Por exemplo, uma família, pai, mãe e filho, um faleceu. Entendi. Né? Aí um exemplo mais acima, né? Se eu pensar num grupo de 6 pessoas, 2 iriam falecer. Realmente é uma taxa muito alta mesmo. Foi muito alto, Foi né, muito tia Lília? alto. Mas vem cá, só para lembrar, professora Lília de matemática não é peste, né? Não, né? Olha, gente, se ano que vem ficarem me chamando de professora peste, isso não vai dar certo, hein? Olha lá. Hein? Pessoal, então como a tia Lina falou, representa uma quantidade muito grande. Então teve cidades, né, pequenas cidades, que foram dizimadas, que acabaram. Tá? Então foi algo muito devastador para a Europa mesmo. E o interessante é o seguinte, como eu falei para vocês, eles não tinham essa noção da falta de higiene, né? Eles não tinham noção que os ratos, né, que conviviam junto com eles, e as pulgas que viviam nesses ratos transmitiam, a falta da higiene. Então, qual era a explicação para a época, nessa Idade Média do século XIV? Era a ira divina, pessoal. Porque durante a Idade Média, tia Lilian, tudo era explicado pela ideia da igreja. Tudo era culpa, né? Então, como os homens eram pecaminosos, na explicação religiosa foi o quê? A ira divina. Deus veio para castigar essas pessoas que cometeram pecados, tá? Então, a explicação que se rolava na época da Idade Média era essa, era a ira divina. Mas agora, com a história e a ciência, percebemos que não foi isso, Exatamente. né? Com a ajuda da tia Jana, a gente está percebendo todo o experimento científico, toda uma ideia que veio por trás com o passar dos séculos. Como eu falei para vocês, o século XIX ele vai ser um marco, né? Um marco de se pensar nesse processo de higienização, de novas vacinas, de novas descobertas científicas para a questão das doenças, tá? Mas na Idade Média, nesse século XIV que a gente está falando, não se tinha. Então, a explicação religiosa foi o que valeu, tá? Bom, tia Lília, a gente fez essa aula aqui para eles para mostrar que a epidemia já aconteceu em outro momento da história. Só que nós vamos ter um segundo momento, como a tia Jana falou... Para explicar a pandemia. Isso aí, olha só, tia Lília. Falamos de matemática, né? Porque tinha a questão de 1/3. A matemática, ela sempre vai conversar com todas as ciências. Mas... entendi o que é epidemia, entendi também o que é pandemia, mas ainda ficou uma dúvida. Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, não é isso? Eu quero entender mais sobre esse assunto. Exato. E teremos outros momentos para isso, né? Exato. Aqui a gente veio nessa primeira parte, então, para trabalhar com vocês que a epidemia ela aconteceu em outros momentos e trouxe como exemplo a peste negra no século XIV, tá? E no segundo momento, né, a tia Raquel,
tia Priscila e a tia Jana vão voltar para falar com vocês sobre a pandemia que aconteceu em outro momento Que é o histórico. que estamos vivendo agora, Exato, é a pandemia. exatamente. Agora é a pandemia. Quando passa por vários países, ela se alastra para vários países. Então, a peste negra... Ela se concentrou na Europa. somente numa região. Naquele momento, porque Isso. depois, se a gente pensar, a peste negra ela vai chegar em outras partes do mundo, tá? Mas nesse momento que eu citei como exemplo para vocês do século XIV, ela se concentrou dentro da Europa, tá? Depois, mais para frente, com os séculos à frente, essa doença se expande. Mas naquele momento ela foi uma epidemia porque ela se concentrou dentro da Europa. Entendi. Já no segundo momento, tia Lília, que as meninas vão trazer, já vai ser uma pandemia. A doença se esparramou para outros países, saiu de dentro de um contexto e foi para outras esferas. Fiquei tá? curiosa. Fiquei curiosa. Vocês Né? ficaram curiosos? Então, galera, não deixem de curtir lá, de assistir a segunda parte da aula, tá? Eu e a tia Lília ficamos muito felizes aí de encontrar vocês no 5º ano e espero encontrá-los de novo no 6º ano. Isso aí, verdade. Né? Esperamos vocês lá, eu de História, a tia Lília de Matemática, né? Nos encontramos aí ano que vem, tá? Espero que vocês tenham gostado, ter sido esclarecedor essa primeira Ó, parte. Tchau, tchau. Muito Beijos, bom. até mais, tchau, tchau. Até 2021, hein?